Bom dia! Sejam bem-vindas ao nosso terceiro episódio da Segunda Fora da Caixa. Esse é o nosso espaço para que nós possamos conversar sobre a nossa maternidade, sobre a educação dos filhos e sair do senso comum e pensar em soluções, em formas respeitosas de lidar com os nossos desafios ao educar crianças e com a nossa maternidade. Hoje nós vamos conversar sobre o choro das crianças. Por que é que o choro, quando elas choram, dá um aperto no coração e muita gente se irrita, perde a paciência. Então esse é o nosso terceiro episódio, sejam bem-vindas, bom dia. Vamos sentar aí. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Belli Fusco, eu sou mãe do Caio Henrico, de 4 anos de idade, 4,5 agora, atuo como educadora parental e minha missão é ajudar mães a exercerem uma maternidade consciente, respeitosa, educar os filhos sem gritos, sem punições, sem castigos e sem ameaças. Bom dia, gente! Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cindy. Gente, tá muito frio aqui. Eu tô com meu café. Eu não gosto de falar tomando café, mas tá muito frio. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar sobre o choro. Quem é que consegue ficar ouvindo o filho chorar durante um tempão? Nossa senhora, gente, como dói, né? Dói muito, machuca, parece que vai tirando a gente do eixo. E hoje a gente vai olhar para isso. Por que é que isso acontece com a gente? E por que é tão difícil nós estarmos ao lado de uma criança que está chorando? E tem um porquê para isso. E depois que vocês descobrirem o porquê, vocês vão entender e aos pouquinhos, porque não é de uma hora para outra, vocês vão conseguir suportar um pouquinho mais dessa irritação que a gente sente quando a criança tá ali chorando. E até o final da live eu vou ensinar para vocês o que fazer com tudo isso, tá bom? Bom, a gente tem um filho e aí o bebezinho chega pra gente. E o que é que ele faz o dia inteiro, gente? Bebezinho, eu falo que bebês deviam vir com 6 meses de vida, porque realmente, quando o bebê nasce, é muito difícil, né? Convenhamos, pra mim foi muito difícil meu puerpério durante 5 meses, assim, foi uma reviravolta na minha vida. E eu me lembro que os 20 primeiros dias era choro o tempo inteiro, e aquilo doía, ele chorava, eu chorava e a gente não sabia o que fazer. Bom, um bebê nasce e para que ele possa mostrar pra gente o que ele tá precisando, o que ele faz, gente? Ele chora, né? É a única coisa a única ferramenta que ele tem para mostrar para você que ele está com fome, que ele precisa de leite, que ele está com a fralda suja. É a única forma que ele tem para te mostrar isso. Então o choro, ele é comunicação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. O que é o choro? O choro, ele é a forma da criança, desde que ela nasce, mostrar para o adulto cuidador que ele tem uma necessidade que precisa ser atendida. Então, o contrário de que muita gente fala, que deixa chorando, chorar não mata, para de chorar, meu Deus, não aguento mais você chorando, você só chora. Essa é a única forma que um bebê tem de se expressar. E aí, logo que esse bebezinho nasce, já começam algumas ideias que algumas mães colocam, que é, nossa, mas esse meu filho, ele é um chorão, ele chora muito. Não, porque o meu outro filho, ele quase não chorava. Agora, qual foi o ponto que essa mãe ou esse adulto usou
para conseguir dizer que essa criança é chorona e essa outra não, essa não chora. Se o choro é a única forma que esse bebezinho tem de se comunicar. O que essa mãe usa é a sua percepção e o quanto ela aguenta do choro dessa criança. Então, se esse bebezinho, vou dar um exemplo, tá? Esse bebezinho tá comigo e eu sou uma pessoa que aguento mais ouvir esse choro da criança, pra mim, ela vai ser uma criança chorando. Se eu fosse uma pessoa que não aguentasse muito tempo o choro, ela ia, nossa senhora, ela chora demais. Nossa, isso me incomoda, né? E aí, é exatamente nesse ponto que nascem essas comparações no nosso limiar, enquanto nós aguentamos o choro de uma criança. E esse choro, ele até os 6 meses, a criança chora para comunicar uma necessidade que ela está tendo, porque ela ainda não sabe falar, é a única forma que ela tem de se expressar. Só que daí, esse bebezinho, ele começa a crescer. E aí, depois dos 6 meses, ele começa a perceber que quando ele chora, isso gera uma reação na outra pessoa. Quando eu choro, alguém vem aqui e me dá colo. Quando eu choro porque eu não quero fazer algo, a minha mãe muda a expressão dela, a minha mãe age, tem uma outra reação diferente disso que ela está o tempo todo comigo. E é nesse momento que a criança começa a perceber e a usar desse choro para comunicar o que ela não gosta, o que ela gosta, o que está de acordo, o que não está de acordo. Só que o que o senso comum faz e diz para nós fazermos com isso, tem duas formas. Existem pessoas, profissionais, adultos que dizem: não tem problema chorar, deixa ele chorar. Tá bom, deixa ele aí chorando. E a criança fica ali chorando, uma hora passa. E as outras pessoas, elas dizem que não pode chorar. Para de chorar. Não. Você tá chorando. Não tem por que chorar. Não deixa. Não quero ouvir mais nenhum pio. Para de chorar, você tá chorando o tempo todo. São pessoas que acreditam que, como o choro, ele gera esse momento de estresse, ele não pode acontecer. Só que nenhum desses 2 pontos, dessas 2 formas de olhar o choro, está realmente observando o choro como uma forma de comunicação. A criança, quando ela chora, ela ainda não fala. E ela usa do choro para se comunicar. E esse bebezinho, que tá lá com 6 meses, ele vai crescendo. Só que quando chega com 3 aninhos, 4 aninhos, que a fala já começa a ficar mais elaborada, os pais ainda acreditam que essa criança não precisa do choro para se comunicar. Só que uma criança de 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela ainda não consegue elaborar o que ela está sentindo com aquilo que ela está vivendo. E como é que ela expressa isso? Através do choro. Então, diferente do que o senso comum acredita, o choro, ele é comunicação. E quando nós, adultos, choramos, nós estamos extravasando uma emoção que nós não estamos conseguindo guardar dentro de nós. Então, essa criança e nós, quando nós choramos, são mudanças biológicas no nosso corpo para que a gente coloque isso para fora.
Então, diferente do que o senso comum diz pra gente, não chora, guarda isso pra você, o chorar é uma forma de você buscar essa regulação e esse equilíbrio no seu corpo. Então, faz bem chorar. Eu tava, inclusive, conversando sobre isso ontem com o pessoal aqui em casa. Que depois, eu era uma pessoa que... Eu sempre chorei bastante. Mas hoje em dia, gente, eu choro mesmo. E eu não guardo. E se eu sinto que tem alguma coisa assim dentro de mim que tá me dando um aperto no coração, eu choro mesmo. Porque o choro é uma forma de regular o seu organismo. Só que a gente cresce ouvindo o quê? Engole o choro. Não tem por que chorar. Para com isso. Vou te dar um motivo para você chorar de verdade. Isso não é motivo para você chorar. Vou até fazer um parênteses aqui e conversar sobre essa frase. Quando você fala isso para uma criança, para com isso, que eu vou te dar um real motivo para você chorar. Você está dizendo para o seu filho que aquilo que está fazendo com que ele sinta essa angústia, essa frustração, não é relevante. Só que o mundo do seu filho é diferente do seu. Crianças vivenciam e experienciam tudo no mundo com a maturidade que elas têm. Elas não são mini adultos. Então, quando você faz isso, você está menosprezando o universo do seu filho. E aí é um passinho para você se distanciar dele. Então, tá tudo bem chorar. E frases como essas que eu disse para vocês, elas vêm da nossa educação, da educação tradicional, do sistema patriarcal, em que ter é muito mais importante do que ser. O que você tem é mais relevante do que o que você está sentindo. Bom, e isso é um papo para a gente conversar sobre muitos pontos que influenciam demais na nossa vida. Tá? Mas não vou me aprofundar nisso não, tá? Bom, o que acontece então? Nós crescemos ouvindo tudo isso. Então, quando nós fomos crianças, ninguém ensinou pra gente o que fazer quando tem outra pessoa chorando. E aí, quando nós ouvimos o choro da criança, aquilo incomoda demais, demais, demais. Porque a gente não sabe o que é para fazer. E aí, voltando para aquele ponto em que eu expliquei que o bebê, a criança, ela chora para comunicar uma necessidade que ela tem, uma emoção que ela não está conseguindo elaborar, ela tá colocando isso para fora. Esse choro, que é uma expressão, uma comunicação, ele é realmente um pedido de ajuda. Então, gente, o choro é pra incomodar mesmo. Porque se o choro não incomodasse, aquele bebezinho que acabou de nascer não seria atendido. Os pais, durante a madrugada, não sairiam correndo para atender essa criança quando ela chora. A mãe não acordaria. Então, o choro é para incomodar. Do mesmo jeito, quando um bebezinho precisa desses adultos para sobreviver, essa criança, conforme ela vai crescendo, ela também precisa desse recurso para chamar a sua atenção, porque ela tem uma necessidade não atendida, que muitas vezes você não consegue perceber. E é aí que entra o papel do adulto como um investigador do porquê isso está acontecendo. Então, o oposto do senso comum, que é calar o choro e dar um jeito para que ele acabe, é olhar esse choro como um pedido de ajuda. A Tori tá aqui falando que o engole o choro, isso não é motivo para chorar. É muito normal. E é mesmo, gente, mesmo. E é exatamente por isso. Porque as pessoas não sabem lidar com o choro da criança. As pessoas veem o choro como um vilão. E na verdade ele não é um vilão. Ele é um pedido de ajuda.
E a gente precisa usar isso para realmente ensinar os nossos filhos a como lidar com as suas emoções, a como fazer pedidos usando palavras. E então, me perdi, gente, desculpa. Então, assim, quando a gente começa a olhar esse choro como comunicação, a gente precisa entender a diferença entre deixar chorando e deixar chorar. Deixar chorando é a criança tá ali chorando, mostrando pra gente alguma coisa e você não fazer nada. E você ignorar esse choro da criança. Você deixa ela sozinha e ela chora. Não, faz bem chorar. Coloca pra fora. E isso é diferente de deixar a criança chorar. Deixar a criança chorar é permitir que ela chore, mas olhar para isso. Por quê? Crianças não conseguem se autorregular. Quando a criança tá chorando, lembra? Eu falei para vocês que ela tá passando por essa explosão. Ela tá colocando para fora algo que ela está sentindo, que ela não está conseguindo elaborar. Só que ela não consegue passar por esse turbilhão sozinha. E se você deixa ela chorando, você ignora essa criança no cantinho dela chorando, você tá mostrando para ela que aquilo que ela está sentindo não é relevante. E que enquanto ela tá passando por essa explosão, ela está sozinha. E aí isso acontecendo repetidas vezes vai fazendo com que a criança vá acreditando que ela tá sozinha quando ela precisa. Vocês já ouviram falar de treinamentos de sono, né? Os treinamentos de sono, eles usam eles chamam de choro controlado, que é você deixar a criança chorando durante um tempo, porque daí ela se acostuma e aí ela adormece. Isso é o que os treinamentos ensinam, tá? E na verdade, gente, quando a criança tá ali chorando, ela tá passando por uma enxurrada de hormônios no seu corpo, do estresse que ela vai ali liberando, que o corpo vai liberando, porque ela está chorando. Quando ela chora, ela já tá no pico do estresse. E aí, o corpo da criança, nosso corpo é tão maravilhoso que ele usa de ferramentas para que ele relaxe, desligue, na verdade, né? Ele desliga porque se ele continuar nesse pico de estresse, vai ali entrar em curto. Então, quando a criança tá ali chorando em algum canto, no berço, e ela é deixada ali nesses treinamentos de sono, o corpo dela desliga porque ela precisa sobreviver àquela situação. Então é diferente da criança que aprende, que tem um apego seguro. É totalmente diferente. Ela pega no sono porque o corpo dela desligou, porque ele não estava mais aguentando aquele estresse. Agora, imagina uma criança que passa por isso repetidas vezes. Aquele bebezinho que passou por treinamento de sono e que os pais acreditaram e foram atrás e viram que, vou deixar o meu filho chorando porque ele precisa aprender a dormir. Essa criança não é que ela aprende a dormir. O corpo dela chega a esse desligamento para que ela possa sobreviver. Na verdade, para que essa criança aprenda a dormir, ela precisa ter suas necessidades atendidas. E o choro é a forma dela demonstrar que ela tem uma necessidade que não está sendo atendida. Agora, esse bebezinho que cresce sendo deixado ali, chorando sozinho no berço, ele já tá ali desenvolvendo um apego, ele não sabe se é seguro, inseguro, ambivalente. Aí, ele cresce, os pais acreditam que como ele já tem ali 2, 3, 4 anos, ele já tá começando a falar, ele já está entendendo, ele não precisa do choro para se comunicar. Quando, na verdade, uma criança começa
a elaborar a sua fala ali com 3 aninhos, com 4 anos ela ainda está construindo o seu vocabulário, mas ela não tem ainda capacidade para se regular, para entender as emoções que ela está vivendo, e ela usa do choro para isso. E aí os adultos podam o choro. Teve uma pesquisa, gente, que foi feita em Toronto, no Canadá, que eles pegaram alguns pais e algumas crianças e colocaram esses pais ali perto de crianças que estavam chorando e deram tarefas para eles, tá? Então, os pais tinham que realizar algumas tarefas e aí aparecia um bebê chorando. Vocês acreditam que o cérebro desses pais sofriam alterações? Então os pais, eles não conseguiam, era uma confusão mental cognitiva em que eles não conseguiam, tiravam a atenção do que eles estavam fazendo e ficava uma confusão sobre para onde eles iam dedicar a sua atenção, porque realmente precisava dividir a atenção da onde eles estavam agindo. E aí essa alteração cerebral fazia com que os processos cognitivos dos pais fossem alterados, para que eles pudessem tomar decisões fazendo 2 coisas. Olha que demais. Então vocês percebem que essa nossa capacidade de eu tô aqui fazendo algo e aí o meu filho chora. Eu paro a tarefa que eu tô fazendo, eu entro num conflito cognitivo e aí eu consigo atender o meu filho enquanto eu faço outra coisa. O nosso cérebro é capaz de fazer isso. Mas então por que quando meu filho chora eu fico super irritada? E parece que eu não sei como agir. Porque na nossa infância nós não pudemos chorar. Nós crescemos ouvindo: para de chorar, isso é bobeira, não tem por que chorar. Porque nossos pais faziam nós nos calarmos de toda maneira, ou porque nós éramos deixados chorando sozinhos. E aí, na nossa mente, ficou registrado que chorar é algo negativo. Chorar traz uma lembrança negativa pra gente. E aí a gente não aguenta ouvir o choro do nosso filho. Então, se você foi uma criança que os seus pais não permitiam que você chorasse, muito provavelmente, hoje em dia, você não aguenta o seu filho chorar. Você precisa dar um jeito para acabar com aquilo. Então, quando ele, hoje em dia, que é um pouquinho maior, não é mais um bebezinho, que já tá ali começando a elaborar a sua fala, tem um repertório um pouquinho maior, você faz de tudo para cessar com aquele choro. Porque isso mexe com algum gatilho emocional seu que você não sabe lidar com essa situação. E aí, o que a pesquisa do Canadá mostrou, que esses processos cognitivos, eles acontecem de maneira ali dividida, a sua atenção fica dividida, você que tem uma memória negativa sobre aquilo, é atingido com um gatilho, parece que aperta um botãozinho, que você não consegue racionalizar sobre como agir naquela situação. E isso vem da nossa infância. E aí, sabendo que agora você sabe que a criança, ela não pode ser deixada sozinha quando ela tá chorando, você deve estar pensando assim: poxa, mas se toda vez que meu filho chorar, eu for atrás dele para conversar com ele, para fazer alguma coisa, o que ele vai aprender com isso? Ele vai ficar mimado. E calma, mimar uma criança é diferente de acolher. E sim, dependendo da forma que você lida com o choro da criança, sim, você pode estar mimando o seu filho. Dependendo da forma que ele tá ali chorando, se você não analisa o contexto, que eu já vou explicar para vocês, o seu filho pode entender que aquele choramingo que as crianças fazem funciona. Lembra o bebezinho? Com 6 meses, ele já começa a perceber que o choro dele tem uma reação no seu cuidador. E ele vai continuar criando essas percepções
de acordo com a vivência dele. Ao longo da vida isso acontece, tá? Tudo que a criança vive, ela tem uma percepção sobre aquilo, ela sente algo e ela guarda algo para ela. Tá, mas então, como é que eu vou acolher o meu filho? Gente, eu vou contar uma história pro meu filho, na verdade, né? O meu filho, quando ele chora, quando ele tá ali chorando, ele tá passando por uma explosão emocional, ele não quer que eu encoste nele. Eu sempre, todos os cursos que eu fiz sobre educação respeitosa ensinam que a gente precisa estar junto com a criança para oferecer abraço, oferecer o toque. Com o meu filho não funciona. No entanto, que eu até fiz um post na sexta-feira, eu já contei nos stories, até contei quando isso aconteceu, que eu fui até o meu filho para acolher no momento de explosão dele, e aí eu abaixei, fui tentar encostar nele, e quando eu fiz isso, veio um tapa na minha cara, que aquilo me desestruturou totalmente. E então, assim, ele não consegue, eu não consigo chegar perto dele e encostar nele. Mas o acolhimento que nós podemos oferecer é mostrar para os nossos filhos que nós estamos ao lado dele. Eu tô perto de você. Tudo bem, você não quer que eu encoste em você, mas eu tô aqui contigo. Eu tô aqui com você durante esse momento que você tá vivendo. Essa explosão, esse choro que tá sendo difícil pro seu filho, você mostra pra ele que você tá do lado. Agora, o que fazer então quando esse choro te irrita demais? Você pode falar pro seu filho: filho, a mamãe tá aqui com você, mas eu preciso respirar fundo. E aí, gente, é um trabalho de autoconhecimento, de deixar, de você se equilibrar, de você buscar a sua autorregulação. Respirar fundo, pensar em mantras positivos, em pensar em gatilhos positivos. Lembra que eu falei que o choro da criança, se você foi uma criança que foi silenciada, você traz uma memória negativa quando a criança chora. Então você pode fazer o oposto a isso e trazer uma memória positiva para sua vida, para aquele momento. Pensa em algo positivo que aconteceu e começa a pensar sobre isso. Ai, meu filho é perfeito. Ai, ele precisa de mim. Ele tá me comunicando alguma coisa. Porque esse choro, ele é uma comunicação e ele precisa fluir. É como se fosse um trem passando. Ele chora, ele começa a chorar por alguma coisa, ele se sente frustrado, ele se sente triste, fica nervoso por algo que acontece. Ele precisa chegar num pico para depois ele se acalmar novamente. Só que sozinho, isso daqui vai ser muito difícil de acontecer. E o mais importante, esse deixar fluir, que nós precisamos ensinar os nossos filhos a como fazer isso. Se você não oferece para o seu filho outras formas dele se comunicar além do choro, ele entende que esse choro funciona e cada vez mais essa onda, esse deixar fluir que ele precisa viver vai aumentar. E ele não vai aprender outras formas de se comunicar. Uma criança com 3, 4 anos que está ali aumentando o seu vocabulário, ela pode ser ensinada a como agir para se expressar. Ela não precisa usar o choro. Gente, isso é uma virada de gatilho, principalmente para quem tem crianças de 3 aninhos de idade. Porque aos 2 anos é esperado que as crianças entrem na fase das birras, porque além dos processos biológicos que elas estão vivendo, de milhões de sinapses e conhecimento que elas estão adquirindo, se você não ensina para elas a como agir, gente, isso vira um terror. Agora, você pode, quando o seu filho tá ali passando por esse choro enorme que te irrita, pensar nesse choro como algo que tá te comunicando, que tá te colocando em alerta. Se tá te colocando em alerta é porque você precisa olhar para isso.
Porque é o momento de você ensinar para o seu filho o que fazer, a como agir. Se ele tá chorando porque ele quer a bolacha que tá no mercado, você vai ensinar para o seu filho que ele pode usar as palavras. Você quer essa bolacha. Nem ele sabe o que tá acontecendo com ele. Então você vai falar para ele. Você quer essa bolacha e a mamãe não tá te dando, porque nós combinamos antes. E aí, nós combinamos antes que nós não íamos comprar bolacha. Você quer segurar isso daqui pra mamãe? Então você se coloca como a adulta que está vendo como o choro como uma forma de comunicação. E você vai ser a adulta da relação. Você vai ajudar o seu filho a deixar fluir isso. Você vai mostrar para ele que você tá ao lado dele quando ele tá chorando, que você tá acolhendo aquela explosão e aquela confusão de tudo que ele tá sentindo. Isso é diferente de mimar. Mimar é quando a criança começa a chorar e aquilo vai tirando, você vai saindo do eixo e aí você fala, toma bolacha, vai, para de chorar por bobeira. E aí isso é um erro muito comum que eu vejo os pais fazerem, que é deixar o choro da criança influenciar de uma tal forma a educação que você tá dando, que você abre mão do limite que você havia colocado. É como se vocês entrassem numa disputa e a criança acaba vencendo porque você não aguenta o choro. E aí o que a criança tá aprendendo com isso? Que quando ela chora, a reação do meu pai é deixar fazer o que eu quero. Então vocês percebem que essa nossa falta de paciência com o choro da criança pode ser a nossa inimiga se a gente não trabalha isso. Se eu não busco conhecer a minha história, o porquê que eu me irrito tanto com o choro, se eu não busco meu autoconhecimento, se eu não busco formas de aprender a me regular emocionalmente, o choro tá regendo a educação que eu tô oferecendo pro meu filho. Meu filho faz uma birra e ele vence. Porque eu abro mão daquele limite. Ou o oposto. Como eu não aguento o choro do meu filho, quando ele chora, eu falo, chega, pode parar de chorar. Ou vai e pune, bate no filho, grita. E aí, essa criança que tá ali observando, ela entende que eu não posso chorar. A pessoa que eu mais amo tem uma reação punitiva e aí eu não posso sofrer. Então o que eu faço? Eu me calo. Eu não posso chorar. Eu não posso comunicar aquilo que eu estou sentindo. E eu tô sozinha nessa. E aí esses pais, eles oscilam. Uma hora eu abro mão do limite porque eu não aguento choro. A outra hora eu explodo, eu grito, porque eu não aguento esse choro. E o choro é exatamente o que você tem para orientar o seu filho. Para ensinar para ele que vocês estão juntos durante essa explosão emocional. O choro não é o vilão. Ele é a forma que você tem para mostrar para o seu filho que você está ao lado dele quando ele precisa. Então, quando você acolhe o seu filho, essa é a mensagem que você está passando para ele. Que o que ele sente é relevante para você. É importante para você ouvir o seu filho. Só que é difícil, né, gente? Eu não sei vocês, mas fazer isso em público é muito difícil. Porque as pessoas julgam o que você tá fazendo. As pessoas sentem falta, as pessoas sentem que você tá faltando com o seu filho. As pessoas acreditam e julgam que você tá fazendo isso com seu filho, você tá permitindo que ele chore porque você não tem o controle da situação. Esquece isso, gente. Pensa que o momento que seu filho tá chorando, ele tá colocando pra fora algo que ele tá sentindo.
E o seu papel é ajudar ele a elaborar tudo isso. Ele precisa elaborar o que está acontecendo. Ele não sabe. O seu filho não nasceu sabendo o que é se sentir frustrado, estressado. Ele não sabe o que é. E ele precisa que você esteja ali mostrando para ele o que é sentir isso. Olha lá, a Aline tá aqui falando, meu filho de 8 anos chora muito. Eu fico muito estressada porque ele não sabe falar o que sente. E eles não vão saber mesmo, gente, porque ninguém ensinou. Vocês sabem que eu comecei a olhar para isso, pro que eu tava sentindo, com 35 anos, gente. Ninguém me ensinou. A gente só sente. A gente precisa, isso a gente pode começar desde pequenininho. Então a criança tá ali, chorando porque você não falou que tinha que desligar a televisão. Ela vai chorar. Lógico, ela tá ali vendo televisão, tá sendo inundada por hormônios do prazer, um monte de hormônios que estão agitando, e aí você quer, breca com isso. Ela vai ficar muito irritada, ela vai ficar frustrada porque você falou não. Só que ela não sabe o que é isso, então você precisa falar pra ele. Eu tô vendo que você está frustrado porque eu desliguei a televisão, e agora não é o momento. Tá tudo bem chorar. Esses dias, o meu enteado, ele tem 10 anos, tá, gente? Ele começou a chorar muito, porque ele machucou o pescoço e ele não queria ir pra escola. Mas na cabeça dele, ele só pensava, eu não quero ir pra escola, eu não quero ir pra escola, eu não quero ir pra escola. Fica naquele pensamento martelo negativo que a gente tem, né, quando vive algo negativo. Só que ele não tava sabendo o que ele tava sentindo. Aí ele saiu correndo, ele foi pro quarto. Aí eu fui lá. Por quê? Eu já sei que a criança, quando está chorando, ela precisa ter alguém ali do lado. A criança chorar sozinha não tá ajudando em nada. É igual um adulto, né, gente? Se uma amiga ligar pra você chorando, o que você vai fazer? Você vai perguntar pra ela, mas o que aconteceu? Me conta. E aí você vai usar do que você tem ali pra tentar consolar sua amiga. E com a criança também. Então, eu fui até ele e ele tem guardado, né, dentro dele que não pode chorar. E eu sempre falo, tá tudo bem chorar, tá tudo bem chorar. E eu bato no martelo, né? E acho que de tanto eu falar isso, gente, eu comecei a aguentar muito mais o choro, porque eu também não aguentava, tá? Quando os meus alunos, na época que eu dava aula, choravam, nossa, aquilo me tirava do eixo. Mas quanto mais eu fui guardando isso pra mim, o choro é um pedido de ajuda, um choro é um pedido de ajuda, eu fui conseguindo me manter em equilíbrio para eu conseguir oferecer essa regulação emocional que as crianças precisam. Mas eu fui lá do lado dele, eu falava, pode chorar, tá tudo bem chorar. Aí quando eu percebi que saiu, lembra, do pico do estresse do choro, ele já tava ali se acalmando, eu comecei a fazer perguntas para ele. Pra quê? Por que a gente faz perguntas depois que uma criança chora? Porque quando essa criança tá chorando, o cérebro dela tá inundado por hormônios. Ele tá sendo regido pelas suas emoções. E para que a gente consiga ajudar essa criança a pensar, ao cérebro dela se integrar, usando perguntas, é uma forma da gente estimular o cérebro racional da criança a trabalhar, a se integrar novamente. Então eu perguntei pra ele, eu falei, primeira coisa que eu falei, você tá se sentindo melhor? Aí ele falou, tô. E tava assim, meio chorando ainda, né? Mas foi parando, foi acalmando, o fluir emocional estava acontecendo. E aí eu falei pra ele, você sabe o porquê que você não quer ir pra escola? Aí primeiro ele falou que não. Depois ele falou, ele ficou um pouco quietinho, aí ele falou, os meus amigos vão me zoar. Eu falei, tá. Aí ele falou, aí parou um pouquinho, ele falou, igual da outra vez. Aí ele contou a história que aconteceu da outra vez. Aí eu falei, tá bom. Então você se lembra que da outra vez você teve esse problema e aí você solucionou e aí você seguiu em frente?
Quando eu fiz isso, eu fiz ele lembrar de uma vez na vida dele que ele superou aquilo que ele estava vivendo. Ele teve um problema, que ele se sentiu muito mal, mas ele superou. E aí ele lembra, eu falei, então, agora é a mesma coisa. Você tá tendo um problema, a gente tá aqui solucionando e você vai seguir em frente. E é exatamente isso, gente. Quando a criança chora, não é eterno. Quando a gente tá tendo ali um problema com a criança, não é eterno. Aquilo é um problema porque tira a gente do eixo, a criança não sabe lidar com aquilo. A gente pode arrumar uma solução e essa solução pode ser você calar o choro do seu filho ou você acolher, você mostrar pra ele que você tá ali do lado dele quando ele precisa. E aí você segue em frente. E pensar nisso, que o choro não é eterno, muda muito para que a gente não se estresse nesse momento. É realmente olhar o choro como um trem que tá passando, que precisa passar. E que se você se estressar junto, se você não buscar essa autorregulação, você tá favorecendo para que o problema cresça mais ainda. E se você ficar muito estressada, olha para dentro de você. Porque quando a criança chora, esse gatilho, esse botãozinho que é ativado, é a sua criança que está agindo. Não é você como adulta. É buscar, nesse momento, o nosso papel de adulta da relação. Nossa, Andressa, mas não dá. Não tem problema, gente. Se não dá, começa a trabalhar isso um pouquinho por vez. Uma ação por vez. Hoje dá, hoje não dá. E vai devagarinho construindo isso. Você viveu a vida inteira ouvindo que... Você viveu a sua vida ouvindo. Não chora, é feio chorar, cala o choro. Quando, na verdade, é o oposto que você precisa fazer. Só que você cresceu padronizando isso. E para tirar isso de você é um processo lento, não é de uma hora para outra. E não importa o que você fez com seu filho até hoje. Sempre há um momento de mudar. Sempre há um momento de você chegar pro seu filho e falar, filho, eu li um artigo, eu estudei que pode chorar, que faz bem chorar. Vamos chorar? E aí, uma coisa muito importante é a gente se permitir chorar na frente dos nossos filhos. Quando a gente chora, a gente está mostrando para os nossos filhos que a gente, primeiro que é humana, que a gente usa dessa ferramenta para ter esse autocontrole, para deixar fluir emocional, que a gente se conhece, que a gente não ignora o que a gente está sentindo. E olha que exemplo maravilhoso para modelar o comportamento dos nossos filhos. É mostrar para ele que tá tudo bem, a gente permitir o sentir. Gente, se a criança não puder chorar dentro de casa, onde é que ela vai? Para quem que ela vai recorrer quando ela chora? Se hoje o seu filho não pode correr para você quando ele tá passando por isso, quando ele é pequeno, para onde ele vai correr na adolescência dele? Onde que ele vai afogar as mágoas dele? Onde que ele vai buscar o suporte dele? Nos amigos? Nas drogas? No álcool? Agora, na primeira infância, é um momento que a gente tem para mostrar para os nossos filhos que nós somos o porto seguro, que o que ele sente importa e que se nós não entendemos o que ele está sentindo, nós estamos abertas porque nós queremos entender. É construir agora a base para o que ele vai viver ao longo da sua vida. Bom, e aí, o que é que a gente vai fazer então para ensinar os nossos filhos? Vamos olhar para nós primeiro, né? Primeiro é entender que a gente pode expressar as nossas emoções muito além de
explodir, né? Então a criança, eu tô me sentindo mal e aí eu não aguento aquilo, e aí o que eu faço? Eu brigo, eu grito com meu filho, eu bato nele, eu tô explodindo. Tô lidando com a minha emoção explodindo. E a outra forma que as pessoas acreditam que é implodindo, que é o famoso engolindo sapo, sabe? Saco, e fica quieta. Gente, essas duas formas, explodir e implodir, não são as melhores formas de você lidar com as suas emoções. O primeiro passo para você sair desses duas formas e ir pelo caminho do meio é você usar palavras. Coloca em palavras o que você está sentindo. E aí sim, você vai abrir espaço para você sentir. E aí você consegue ensinar o seu filho e modelar como ele pode fazer. E para você ensinar o seu filho, eu vou deixar aqui 5 dicas de ouro para você ensinar o seu filho a usar o choro como forma de expressão, sendo respeitoso e ensinando para ele que tá tudo bem chorar e que ele pode usar palavras. Então, a primeira forma de você ser uma mãe que tá ali educando de forma humanizada é não esperar chegar no limite das necessidades básicas da criança. Porque, lembra, a criança ela chora como um mecanismo de sobrevivência. Ela chora porque ela não consegue externalizar o que ela está sentindo. E se essa criança tem fome, sono, sede, ela vai chorar. Porque ela chega no pico do estresse. Lembra? Quando ela chora, é o pico e ela precisa colocar isso pra fora. É o organismo dela, isso é biológico, tá? Então, você precisa observar essas necessidades. Meu filho tá alimentado? Puxa, não tá na hora. Hoje ele não tá muito tarde. Então, ele tá com fome. Se eu esperar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, você se antecipa a situação. Então, a primeira dica é: não espera chegar no limite. Atende essa necessidade antes. Se está acontecendo uma situação que o seu filho ainda está aprendendo a elaborar, então ele ainda está aprendendo a dividir os brinquedos, né? Ele ainda não consegue. Toda vez que eu vou para casa do priminho, ele briga com o priminho, porque eles não conseguem dividir o brinquedo, e aí ele chora e faz birra. E você sabe que você não aguenta. E você tá trabalhando isso em você, e você tá num momento ruim de vida, que é mais difícil ainda aguentar. Então, o que você vai fazer? Se antecipar. Sabendo disso, eu já vou levar 2 brinquedos. Você se antecipa para não esperar chegar no limite da explosão. Essa é a primeira dica. A segunda coisa é que se você tá ali observando que tá acontecendo alguma coisa, que o seu filho tá começando a abrir ali a tampinha dele, que tá parecendo que um vulcão vai explodir, já oferece para o seu filho formas dele se autorregular. Então, tô vendo ali que ele tá ficando, né, bravo. O que eu vou começar a fazer? Ai, lembrei de um exemplo, gente. Meu filho, quando ele era pequenininho, uns 2 anos de idade, da pandemia, eu comecei a observar que todos os dias, quando dava umas 4 horas da tarde, era o momento dele fazer birra. Todo dia isso acontecia. O que eu comecei a fazer? Quando dava umas 15 para as 4, eu ia junto com ele fazer uma atividade que acalmasse. A gente fazia pintura. Brincava de massinha. Por quê? Era uma forma dele se autorregular, não eram brincadeiras tão agitadas. Então eu diminuía os sons da casa. Por quê? Eu sabia que ele já estava entrando num pico de estresse. E aí eu propiciava algo mais calmo para ele. Terceira dica, e aí isso para com crianças maiores, tá? Que é você ajudar a criança a elaborar o que ela está sentindo através de perguntas. Como que você está se sentindo? O que o seu corpo, você está sentindo no seu corpo? Qual é a frase que vem na sua cabeça? Como você acha que você consegue sair dessa situação? O que você pensa sobre isso? E aí, através dessas perguntas, a criança vai te dando respostas e você vai elaborando outras perguntas. Mas então você está me dizendo
que você tá se sentindo bravo e você não sabe o que fazer, é isso? Aí a criança vai falar, é isso. Então, o que você acha que nós podemos fazer? Isso com crianças maiores, tá? 4 aninhos, por aí. A quarta dica, gente, é nomear para a criança o que ela está sentindo. E isso vale desde bebezinho. Gente, começa a fazer isso desde que a criança é bebê. Por quê? Você vai treinar isso. Você vai treinar a forma de se comunicar com seu filho para quando ele for maior já tá no automático. Então ele tá ali chorando porque você não quis dar a bolacha para ele. Então você vai falar: eu estou vendo que você está chorando porque você está bravo com a mamãe. Eu estou vendo que você está chorando porque você está frustrado que o seu amiguinho tirou o seu brinquedo da sua mão. Eu estou vendo que você está chorando porque você está cansado. Você está falando para ela o que ela está sentindo e com isso ela vai elaborando o sentimento e o sentir. E aí, conforme a criança for crescendo, ela vai falar: não, mãe, não é isso. Aí você fala: o que é então? O que você está sentindo? E isso é o caminho para uma educação emocional, tá? E aí, a quinta dica de ouro, gente, é você criar mantras para você durante o choro do seu filho. Ele precisa de mim, o choro não vai durar para sempre. Mantras são frases que você repete para você mesma durante aquele momento desafiador. Então, no exemplo que eu contei lá no post que aconteceu, eu falava para mim mesma: meu filho precisa de mim, meu filho precisa de mim. Agora é hora de eu demonstrar amor. Não é sobre mim, é sobre ele. O choro é sobre ele, não é sobre você. E essas são as 5 dicas de ouro, gente, que ajudam muito a nós usarmos esse choro, essa forma de comunicação da criança para educar e para mostrar para a criança que nós estamos presentes nesse momento desafiador. É isso, gente. Não é fácil, mas é possível e é muito importante que nós começamos a mudar esse senso comum de que é preciso engolir o choro, tá bom? Espero que tenha feito sentido, que vocês possam começar a mudar hoje, 1%, um pouquinho por vez, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado aqui, um beijo e a gente se vê na segunda-feira que vem.